Olá, hoje nós vamos para o capítulo 22 do segundo livro das Crônicas. Veja só, hoje a gente vai falar do reinado de Ocosias. Ocosias, rei de Judá, rei do sul, tá bom? A gente tem que lembrar que houve também um Ocosias no reino do norte, mas hoje que a gente vai tratar é o do Ocosias do reino do sul. Esse Ocosias é filho da Atalia, Atalia que é aquela que foi casada com o pai de Ocosias, mas que era filho lá do reino do norte. Uma mistureba aí, tá bom? Essa Atalia não era nada, Atalia era filha de Acabe. Essa Atalia não é nada coisa boa, nada coisa boa. Tanto é que vai levar o Ocosias para um caminho muito tortuoso aí como rei do sul, rei de Judá, tá bom? Tá certo? E depois você sabe quem vai ficar no trono, né? A Atalia que fica no trono. É a Atalia que não tem nada a ver com a dinastia davídica. Isso foi uma mancha em toda a linhagem dos reis do sul, dos reis de Judá, né? Porque os reis de Judá, todos vieram da linhagem de Davi, ou seja, filho de Davi, filho de Salomão, filho de Jeroboão, aquela coisa toda. Esta Atalia acabou assumindo o trono aí pela maldade que ela fez com os netos, e foi a única, né, uma mulher que assumiu como rainha de Judá, mas que não era da linhagem de Davi, mas logo ela cai fora também, e a linhagem de Davi é restituída, tá bom? Mas vamos ver. O capítulo hoje é um capítulo pequenininho, nós já vimos esse capítulo no livro dos reis, nós já passamos por essa história de Ocosias, vamos relembrar então tudo o que aconteceu. É claro, você sabe que o cronista aqui no livro das Crônicas, ele sempre dá uma visão particular, né, que ele tem sobre essa situação toda. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, isso, conduzido pelo Espírito de Deus. Quero pedir você que dê um joinha, um like, porque gosto sempre de lembrar, se você dá o like, você marca já o vídeo que você já assistiu, então é mais fácil para você. Segundo, se você der o like, você me ajuda a divulgar esse vídeo, porque aí mais e mais pessoas vão ver esse vídeo, mais e mais pessoas vão ler a Bíblia com a gente, mais e mais pessoas vão aprofundar na palavra de Deus. Eu quero mesmo que você convide as pessoas para fazer esse caminho com a gente, ler a palavra de Deus. Isso é importante. Não podemos ser cristão sem ter a fundamentação na nossa vida, na nossa fé, da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ficamos como uma nau sem rumo. Tá bom? Vamos lá? Capítulo 22. O reinado de Ocosias. E a dona Atalia que vai aparecer nessa história aí também. Em seu lugar do seu pai, né? Do seu pai do seu pai Jorão, né? Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram rei Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos, os filhos mais velhos de Jorão. Assim se tornou o rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Depois eu vou te explicar. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalia, filha de Omri. Ai, meu Deus do céu. Lembra? Não é filha de Acabe, não. Eu errei antes, eu falei para você que era filha de Acabe. É filha de Omri, que foi rei lá no norte. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelido ao mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os da casa de Acabe, que depois da morte do seu pai o arrastaram à perda por influência deles. Foi segundo o conselho destes que se dirigiu a Ramote de Galaade com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer guerra contra Azael, rei da Síria.
Ferido pelos sírios, Jorão, esse Jorão do norte, retornou a Jezrael para cuidar das feridas recebidas em Jamote na batalha contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, Jorão do norte, durante a enfermidade. Foi da vontade de Deus que, para a sua perda, Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado lá, saiu com Jorão para combater Jeú, filho de Nimsi, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E como Jeú exercia a vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Ocosias que estavam ao serviço do seu tio e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria. Estava escondido. Levaram-no a Jeú e este o mandou matar. Foi-lhe dado uma sepultura porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá que buscara o Senhor de todo o seu coração. Assim, não havia ninguém da família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Por isso, quando Atalia, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, resolveu exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Josaba, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e o escondeu com sua ama de leite no dormitório. Josaba, filha de Jorão, irmã de Ocosias e mulher do sacerdote Joiada, escondeu-o assim das vistas de Atalia e ela não conseguiu matá-lo. A criança esteve escondida junto delas no templo durante 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Que confusão, gente, confusão mesmo, mas vamos entender essa confusão toda. Vamos lembrar um pouquinho no capítulo anterior, o capítulo 21. O que nós temos? O rei Jorão, que era rei do sul, ele foi acometido daquele problema que eu falei para vocês no intestino, que foi praticamente uma profecia, um nó nas tripas, né, que ele teve e os intestinos quase que saíram para fora. Mas nessa mesma época, o que aconteceu? Os beduínos, os árabes e os filisteus haviam subido, né, e arrasado a casa de Jorão, ou seja, prendido e matado todos os seus filhos e principalmente o filho mais velho. Só sobrou o filho mais novo, chamado Joacás, que na verdade Joacás e Ocosias é a mesma pessoa. Só sobrou Ocosias então. Jorão morreu logo em seguida com aquele problema no intestino em que as entranhas lhe vieram para fora. Jorão não foi um rei bom, morreu sem ser chorado, que eu disse para você. Muito bem, o que nós temos agora? Agora nesse capítulo 22. Ocosias se torna rei. Ocosias se torna rei. Mas quem é a mãe de Ocosias? A Atalia. Quem é Atalia? Filha de Omri, que foi rei de Israel, lá do norte. Quem é essa Atalia? Essa Atalia, ela não gosta muito do povo do sul, ela quer que o povo do sul se dane. Mas ela é mãe de Ocosias. O Ocosias se torna rei. O Ocosias se torna rei, o que ele faz? Olha que coisa, ele tem 22 anos. Ele não faz bem para o povo. Trilhou os caminhos da família de Acabe, ou seja, deixou a idolatria correr solta, deixou que os lugares altos com seus altares pudesse fazer tudo, fez tudo quanto era mal aos olhos do Senhor. Presta atenção, o Ocosias, que é rei do sul, ele vai até Ramote de Galaade para se juntar ao Jorão. Atenção, que Jorão é esse? O Jorão que é rei do norte, não é o Jorão seu pai, não vai confundir as coisas não. O Jorão seu pai, o Jorão pai de Ocosias já morreu. Nesse momento, quem é rei do norte é o Jorão do norte. Muito bem, ele vai lá se juntar ao Jorão contra o rei da Síria. O Jorão do norte se fere, volta para se curar,
Aí o Ocosias vai visitar o Jorão, que está doente, Lá, quando ele vai visitar o Jorão, ele sai para combater Jeú. Jeú havia prometido exterminar toda a raça do norte. E aí o Jeú acaba matando Jorão e, presta atenção uma coisa, e também acabam matando Ocosias. Ou seja, Ocosias praticamente não durou nada. Reinado de Ocosias foi assim Muito bem, mas aí que se instala a confusão. Primeiro, nós estamos vendo aqui que o Ocosias, por conta da sua mãe, Atalia, era muito ligada com o norte. Ele era muito ligado com o norte. Se juntou ao rei do norte para combater a Síria. Se juntou depois ao rei do norte para combater Jeú. Jeú foi lá e acabou com os dois. Muito bem. Agora a jogada política. Atalia, que não é flor que se cheire, Atalia, que era mãe de Ocosias, fala, opa, eu vou ficar rainha. Mas ela sabe que no Reino do Sul, meu filho, uma coisa séria é cumprir a dinastia davídica. Ora, Ocosias tinha filhos, netos da Atalia. E a Atalia então faz o quê? A Atalia fala, tem que matar meus netos. Olha que coisa horrível. Tem que matar meus netos. Por quê? Porque eu vou exterminar a linhagem de Davi. Olha, Atalia, filha de Omri, lá do norte, não suportava o pessoal do sul, não suportava coisa, casada com Jorão do sul, politicamente, vê agora uma oportunidade para se tornar rainha do Reino do Sul. Rainha do Reino do Sul. E o que ela iria fazer? Para se tornar rainha do Reino do Sul, ela iria acabar com a linhagem davídica. Quem estava nesse momento mantendo a linhagem davídica? Quem estava? Os filhos de Ocosias. Netos da Atalia. A Atalia faz o quê? Manda matar todo mundo. Quando ela manda matar todo mundo, olha que interessante. Quando ela manda matar todo mundo, Josaba, que era irmã, que era filha do Ocosias, a Josaba, que era filha do Ocosias, Josaba, ela não ia ficar, ela pega o menino chamado Joás, e esconde dentro de uma ala do templo, de um quarto, de um dormitório no templo. Este dormitório no templo, ela era uma ala reservada aos sacerdotes. Ninguém tinha acesso a esta ala, somente os sacerdotes. Muito bem, mas Josaba combina com os sacerdotes, olha que interessante, combina com os sacerdotes de esconder essa criança chamada Joás lá dentro do dormitório reservado aos sacerdotes. Então, a própria irmã, filha de Jorão, Josaba, irmã de Ocosias, e ela era mulher do sacerdote Joiada, esconde a criança. Então, olha que interessante. Ocosias morre. Atalia fala, não posso deixar os filhos de Ocosias ficar rei. Muito bem, vou matar meus netos. A irmã de Ocosias, Josaba, casada com o sacerdote, pensa, vou pegar o meu sobrinho Joás e esconder. Ela então pega o sobrinho dela, Joás, esconde num dormitório reservado aos sacerdotes, porque o pessoal de Atalia não podia entrar nessa ala reservada.
Atalia mata todos os outros netos, menos Joás. Ela não desconfia de Josaba, porque Josaba era mulher de sacerdote, filha de Jorão, irmã de Ocosias. E aí o menino está a salvo ali. É esse menino Joás que vai ficar ali durante o tempo em que Atalia for rainha, fica guardadinho ali. E durante 6 anos, esse menino é escondido num quarto, num dormitório do templo, sem que Atalia soubesse, e esse menino é que vai restituir a dinastia davídica. Esse menino será o próximo rei, rei Joás. Vamos ver aqui alguns versículos, então. Vamos ver. Vem comigo aqui no versículo 1. Veja aqui, ó. Versículo 1. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram o rei Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Presta atenção, então, olha aqui, olha, Joacás, atenção nesse nome. Joacás, no capítulo 21, a gente viu que o filho que foi poupado chamava Joacás, que era o filho mais novo. Os mais velhos foram mortos. O filho mais novo de Jorão, então, tem o nome de Joacás. Mas então quem que é esse Ocosias? A mesma pessoa. O filho, o Joacás, ele é chamado também de Ocosias. Ocosias. Ele não foi morto ali pelos beduínos. Na verdade, quando a Bíblia fala dos árabes ali e tal, ele está falando de beduínos que acampavam que estavam acampados junto aos árabes e aos filisteus. Então, na verdade, Joacás, né, não foi morto, é também conhecido e chamado pela Bíblia de Ocosias. Vem no versículo 22, no 22 está certo, ele tinha 22 anos, tá? Versículo 7, veja comigo aqui, versículo 7. Foi da vontade de Deus que para a sua perda Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado lá, saiu com Jorão para combater Jeú, filho de Nâmise, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Espera aí, que Jorão é esse, gente? Que Jorão é esse? Aqui se refere ao Jorão do norte. Lembra, né? Se refere ao Jorão do norte. O rei Ocosias, ele vai lá no norte visitar o Jorão, tá certo? Não vamos confundir as coisas. Versículo 9. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria. Estava escondido. Levaram-no a Jeú. Este o mandou matar. Foi-lhe dado uma sepultura, porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá, que busca o Senhor de todo o coração. Assim não havia ninguém da família de Ocosias que tivesse condições de reinar. Na verdade, Ocosias não é filho de Josafá, ele é neto de Josafá. A maneira de dizer que filho de Josafá significa que é da mesma linhagem de Josafá. Josafá foi aquele rei bom, aquele rei que realmente reinou segundo aquilo que Deus pedia, mas ele então é avô de Ocosias, tá bom? Tá certo? No versículo 10, aqui a Atalia, vendo aqui, ó, Ocosias não tive, assim, versículo anterior, assim não havia ninguém da família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Por quê? Porque quando Atalia, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, resolveu exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Então, quando ela viu que o Ocosias, seu filho, estava morto, e aí poderia algum dos filhos de Ocosias reinar, o que ela faz? Ela manda matar todos os netos. Mas Joás se salvo pela sua tia, que era casada com um sacerdote, e escondeu Joás numa das dependências
num dormitório onde só os sacerdotes podem entrar. Veja aqui no versículo 11 que a gente vai entender. Mas Josaba, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e o escondeu com sua ama de leite no dormitório. Josaba, filha de Jorão, Josaba é filha de Jorão, assim como Ocosias é filha de Jorão, irmã de Ocosias, então Josaba, irmã de Ocosias, é tia dos meninos, né? E mulher do sacerdote Joiada, escondeu assim à vista de Atalia e ela não conseguiu matá-la. Josaba, né, irmã de Ocosias, que havia sido morto, viu que a maluca da Atalia estava matando todos os netos, correu e pegou o Joás e escondeu num dormitório. Esse dormitório, ele se encontrava no anexo do templo reservado aos sacerdotes, onde o pessoal de Atalia não tinha o direito de entrar. Como eles não tinham o direito de entrar, o menino ficou ali durante 6 anos sem que Atalia pudesse perceber que ele estivesse ali. No momento certo, ele será ungido rei. Gente, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas quanta coisa horrível que aconteceu com as pessoas, morte, vó que mata os netos, outro que mata aquilo e tal. Onde é que está Deus nisso tudo? Ora, Deus não provocava esse tipo de coisa, mas Deus estava lá, conduzindo para que de toda essa sujeirada pudesse surgir o bem, a justiça. E o que ele vai fazer? Diante de toda a imundície provocada pelo homem e pelos homens e pelas mulheres, Deus vai tirando ali coisas boas, e mostrando que Ele está ali, junto desse povo, mesmo que o povo, às vezes, passe por descaminhos. É a nossa vida. Coisas ruins acontecem, coisas que nós não queremos acabam acontecendo no dia a dia nosso. O mal está ao nosso lado, rondando, mas Deus está ali, tirando coisas boas e nos colocando no caminho certo. Et crutim Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribuiuda, radix David. Aleluia.